Olá, pessoal. Dando continuidade à avaliação do coração fetal, hoje nós vamos falar sobre tetralogia de Fallot e atresia pulmonar com CIV. Vamos lá? A tetralogia de Fallot tem uma incidência de 9 a 11% das cardiopatias congênitas. É a cardiopatia cianogênica mais comum que nós temos, sendo responsável aí por 80% das mesmas. Ela pode ser dividida nos tipos clássica, Fallot extremo, que é conhecida e nomeada como atresia pulmonar e CIV, e Fallot com a agenesia da válvula pulmonar. A forma clássica, ela é caracterizada por estenose em fundíbulo valvar, comunicação interventricular, cavalgamento da aorta, hipertrofia do ventrículo direito, que geralmente não encontramos em vida fetal, apenas em vida pós-natal. A válvula pulmonar, ela no geral é hipoplásica e estenótica, ou seja, não temos apenas a obstrução subpulmonar, temos também o comprometimento da válvula pulmonar, hipoplasia de graus variáveis do tronco e ramos pulmonares. Em alguns casos, os ramos pulmonares podem não ser confluentes com a artéria pulmonar esquerda emergindo do canal arterial ou diretamente da aorta. Podem existir, em raros casos, comunicações interventriculares múltiplas, anomalia coronariana, né, onde a descendente anterior emerge da coronária direita. Obviamente, isso não é possível de ser avaliado em vida intrauterina, essa é um papel da avaliação pós-natal. Artéria subclave esquerda aberrante também pode estar presente, associada à tetralogia de Fallot, e isso é um forte sinal de que podemos estar diante, né, de um paciente, de um feto, com a síndrome, né, a microdeleção do 22q11. Estenose aórtica já foi descrita em literatura, mas é raríssimo, né, e temos aqui as imagens que correspondem aos achados da tetralogia de Fallot. Como eu comentei anteriormente, aqui é o 4 câmaras, no geral não encontramos a hipertrofia do ventrículo direito, não chama atenção, é um 4 câmaras normal. Quando abrimos a via de saída do ventrículo esquerdo, né, quando a gente abre a aorta, nós já podemos observar uma grande comunicação interventricular nessa região subaórtica. Aqui, mais uma vez, essa imagem. E no 3VT já podemos avaliar uma artéria pulmonar, evidenciar aqui, ó, uma artéria pulmonar menor do que a aorta, que é um dos sinais, né, de estenose pulmonar. Temos ainda o que chamamos de cavalgamento da aorta. Num coração normal, nós temos a aorta emergindo do ventrículo esquerdo fazendo este ângulo. Já na tetralogia de Fallot, ela é totalmente paralela ao septo interventricular, perdendo essa angulação. Então, ela sai cavalgando o septo interventricular. Aqui, mais uma vez, o achado da comunicação interventricular subaórtica, que é sempre uma CIV muito ampla. E no 3VT, como é possível vocês avaliarem aqui, nós temos uma artéria pulmonar menor do que a aorta, e aí mostrando a presença de estenose pulmonar. As anomalias associadas podem ser comunicação interatrial, a gente pode ter esse achado em 83% dos fetos, sabendo que a CIA é de difícil diagnóstico vinitroterina, então é mais fácil ou possível fazer a avaliação em vida pós-natal. Arco aórtico à direita em 25% dos pacientes com tetralogia de Fallot, veia cava superior esquerda persistente em 11%, e pode existir também uma associação de tetralogia de Fallot com defeito do septo atrioventricular forma total. Vou chamar a atenção para esse dado, porque na associação, né, diante da associação de tetralogia de Fallot com defeito do septo, é quase que uma certeza de que esse feto é portador da síndrome de Down. Então, aqui nós temos, né, uma amostra, né, de um paciente aqui do 4 câmaras, quando a gente abre a via de saída aórtica, você já percebe que a aorta cavalga o septo interventricular. Aqui nós temos no 3VT
já, né, uma pulmonar menor, visualmente menor, você não precisa fazer a medida, mas você já consegue perceber que ela é menor do que a aorta. No 3VT com Collor também podemos avaliar a artéria pulmonar menor que a aorta com fluxo anterógrado. A presença de fluxo anterógrado pela artéria pulmonar, ela vai fazer com que a gente saiba que essa artéria está pérvia. Vamos ver aqui novamente o 4 câmaras, que é normal na tetralogia de Fallot. Na abertura aqui, ó, dos 5 câmaras para a via de saída, né, do ventrículo esquerdo, nós vemos uma aorta completamente olhando para esse septo, paralela a esse septo, com uma grande comunicação. Vejam que a aorta recebe o fluxo de ambos os ventrículos. E no 3VT, mais uma vez, a artéria pulmonar menor do que a aorta, sinal direto de estenose pulmonar. Né? Eu chamei atenção para a presença de fluxo anterógrado pela pulmonar. Obviamente, é dessa forma que nós conseguimos avaliar o grau de obstrução. Quanto menor for o fluxo anterógrado, mais restrito, maior é a gravidade dessa obstrução. E esse diagnóstico da gravidade, ele é dado através da avaliação do 3VT. No eixo curto, nós podemos ver novamente, né, a C e V. Aqui você tem a aorta central e a pulmonar longitudinal. Aqui uma grande comunicação interventricular. Aqui é o que nós chamamos, né, do desvio anterior do septo infundibular, fazendo essa obstrução subpulmonar. Quando colocamos o colo, vejam que há uma liaising, né, mostrando aí realmente sinal de estenose subpulmonar. Então, o resumo dos achados ecocardiográficos são, na tetralogia de Fallot intrauterina, o 4 câmaras é normal. Temos a estenose infundíbulo valvar pulmonar, uma CIV ampla na região subaórtica, a aorta cavalgando o septo interventricular. No plano, né, do 3VT, teremos uma artéria pulmonar menor do que a aorta, com presença de fluxo anterógrado pela mesma, assim como pelo tronco e pelos ramos pulmonares. Em relação às anomalias extracardíacas, o que nós vemos frequentemente é a presença, né, de onfalocele, hérnia diafragmática, pentalogia de Cantrell e alterações do sistema nervoso central. E os principais fatores de risco relacionados à tetralogia de Fallot é a presença de fenilcetonúria materna, uso de idantoína, álcool e carbamazepina. Em relação às anomalias cromossômicas mais comuns relacionadas à tetralogia de Fallot, temos a síndrome de Down, a trissomia do 18 e a trissomia do 13. Elas ocorrem em torno de 30% associadas a essas alterações. Quando nós temos a associação de tetralogia de Fallot e de defeito do septo atrioventricular forma total, nós temos aí 80% desses fetos portadores da trissomia do 21. Então, aqui é um exemplo dessa associação. Aqui no 4 câmaras, nós temos uma grande comunicação atrial e interventricular, né, na via de entrada, com uma válvula atrioventricular única, né? Percebam que ela é reta, está no mesmo plano. Quando nós vamos para o 3VT, né, temos fluxo anterógrado por ambas as artérias, com a artéria pulmonar menor do que a aorta. E aqui no eixo curto, nós temos nessa região a ampla comunicação subaórtica e o desvio anterior do septo infundibular, aqui fazendo uma obstrução parcial da via de saída do ventrículo direito. Aqui também é possível vermos que o arco aórtico é à direita da coluna, vejam que a traqueia está aqui no centro, e o canal arterial está à esquerda. Então, também é possível esse achado associado à tetralogia de Fallot. Outra síndrome muito frequente que deve ser pensada para aqueles que são portadores de tetralogia de Fallot é a síndrome de microdeleção do cromossomo 22q11, ocorre em torno, né, de 10 a 15% nesses pacientes, já que a tetralogia de Fallot é uma cardiopatia conotruncal.
né, e faz parte, então, das cardiopatias que devem ser pesquisadas para os pacientes com síndromes velocardiofaciais, entre elas o de George. Em relação a prognóstico e a acompanhamento, a maioria desses pacientes, ele termina nascendo e precisando de uma intervenção, que é uma intervenção, na maioria das vezes, corretiva, em torno dos 6 meses de vida. Essa cirurgia corretiva, ela é feita através da realização da infundiculectomia, ventriculoseptoplastia, ou seja, fechamento da CIV, alívio da obstrução subpulmonar e abertura dessa válvula pulmonar, que nós chamamos de constrilotomia pulmonar. Naqueles portadores de tetralogia de Fallot com estenoses graves, né, estenoses importantes, que nós podemos avaliar, como eu já falei anteriormente, pelo 3VT, eles podem necessitar, ao nascimento, né, de uma intervenção, de uma cirurgia paliativa, chamada de Blalock-Taussig modificado. É uma cirurgia realizada pela interposição de um tubo entre a artéria subclávia e o ramo pulmonar. Então, aqui é um grande resumo de todos os achados, né? Lembrando que, para essa doença, a via de parto ela é obstétrica, deve acontecer em centro terciário, já que os sinais de obstrução pulmonar, eles são sinais indiretos, dados em especial pelo 3VT. As lesões associadas mais frequentes são CIA, cujo diagnóstico é muito difícil em vinite uterina, arco aórtico à direita, cava esquerda persistente, defeito do septo atrioventricular. As anomalias cromossômicas, como eu já relatei, mais associadas são trissomia do 21, 18, 13 e a microdeleção do 22q11, lembrando aí da importante associação de Fallot com defeito do septo para diagnosticarmos fetos com grande risco de serem portadores da trissomia do 21. Quando falamos de tetralogia de Fallot extrema, né, isso significa que estamos falando de uma doença chamada também de atresia pulmonar com CIV. Na verdade, essa é a melhor forma de falarmos sobre ela. Ela representa 20% dos casos de tetralogia de Fallot, 2% dos casos das cardiopatias congênitas no geral, tem uma prevalência em torno de 0,07 para 1.000 nascidos vivos, e ela é encontrada presente em filhos de mães previamente diabéticas, sem controle glicêmico adequado. Então, existe um risco aumentado nessa situação. Qual é a diferença da tetralogia de Fallot clássica para a atresia pulmonar com CIV? Né? Como o nome diz, a atresia pulmonar, existe uma ausência de conexão entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e os demais achados, eles são iguais à forma clássica. Quando houver confluência dos ramos pulmonares, nós teremos uma coisa chamada sinal da gaivota, que eu vou mostrar no próximo slide. O fluxo pulmonar, pela ausência, né, desse fluxo anterógrado, ele vai se originar do fluxo sistêmico através do canal arterial ou de colaterais sistêmico-pulmonares. Então, aqui nós temos uma representação da atresia pulmonar com CIV, onde nós encontramos, né, um ventrículo direito no 4 câmaras normal, uma grande comunicação subaórtica, a aorta cavalgando o septo interventricular e a ausência completa de fluxo anterógrado pela válvula pulmonar. A válvula pulmonar está fechada, atrésica. Nós podemos encontrar, inclusive, fetos que não têm tronco pulmonar e, muitas vezes, também fetos que não têm ramos pulmonares, fazendo com que seu fluxo para o pulmão dependa única e exclusivamente de canal arterial ou de colaterais sistêmico-pulmonares. O sinal da gaivota é esse, que eu já tinha comentado anteriormente, onde a gente tem uma válvula pulmonar atrésica em fundo cego, e os ramos pulmonares, eles seriam semelhantes a essas asas de gaivota. Então, como eu comentei anteriormente, aqui temos a grande comunicação subaórtica, 4 câmaras normal, no eixo longo, a aorta cavalgando o septo interventricular, com a grande CIV aqui mais uma vez representada,
e uma válvula pulmonar muito hipoplásica, que não tem fluxo anterógrado. E, dessa forma, o fluxo para o pulmão acontece do canal arterial para as artérias pulmonares, para o tronco pulmonar. Aqui vocês podem ver um corte sagital do arco aórtico com o canal arterial, juntando, né, com o fluxo da aorta para o tronco pulmonar. Aqui, mais uma vez, e aqui também. Aqui, mais uma vez, sendo demonstrado o fluxo pulmonar dependente de canal arterial ou de colaterais sistêmico-pulmonares. Em relação à associação extracardíaca e cromossômica, o que é que nós temos na atresia pulmonar com CIV? Existe uma maior chance desse feto ser portador da síndrome de 22q11, maior do que na tetralogia de Fallot clássica. A maior incidência é vista quando, além da atresia pulmonar com CIV, nós temos arco aórtico à direita e uma intensa rede de colaterais. Malformações extracardíacas, elas são incomuns nessa doença. Em relação ao prognóstico e planejamento do parto, depende muito do suprimento ao fluxo pulmonar. O melhor prognóstico é quando o canal arterial é a principal fonte de fluxo pulmonar, porque podemos usar, como está aqui descrito, a prostaglandina para manter esse canal arterial pérvio e, posteriormente, substituí-lo por um canal artificial, que é a cirurgia de Blalock, que eu comentei anteriormente. A via de parto para essa patologia que não traz repercussão em vida intrauterina é uma via de parto de definição obstétrica e, como está aqui descrito, o parto sempre em centro de referência. Aqui é um caso, né, de atresia pulmonar com CIV, mais uma vez, 4 câmeras normal, ampla comunicação interventricular. Vejam que o shunt, né, o fluxo é da direita para a esquerda nesse feto, né, não há passagem, não há via de saída pulmonar, então o fluxo vai do ventrículo direito para a aorta, e no 3VT temos um fluxo retrógrado pelo canal arterial, enchendo esse tronco pulmonar, que é menor do que a aorta. Aqui eu trago o resumo dos achados ecocardiográficos, 4 câmeras normal, CIV ampla subaórtica, aorta cavalgando em torno de 50% septo interventricular, ausência de fluxo anterógrado pela artéria pulmonar ao colo, artéria pulmonar, ramos pulmonares podem ter hipoplasia severa ou mesmo serem ausentes, e fluxo pulmonar através de canal ou colaterais sistêmico-pulmonares. Aqui eu trago um quadro comparando ambas as patologias, né, a clássica, que é a mais frequente, e a atresia pulmonar com CIV. Praticamente, eles vão se diferenciar quando falamos de artéria pulmonar. Geralmente, no Fallot clássico, ela é pequena, mas no Fallot com atresia pulmonar ou atresia pulmonar com CIV, ela é muito hipoplásica ou mesmo ausente. O fluxo na tetralogia de Fallot clássica para o tronco pulmonar, ele é anterógrado, ele existe, mas ele é ausente na atresia pulmonar com CIV, definindo dessa forma a doença. Não encontramos colaterais na tetralogia de Fallot clássica, mas é frequente o encontro das mesmas na tetralogia de Fallot com atresia pulmonar ou atresia pulmonar com CIV, já que são sinônimos. Em relação às alterações cromossômicas, temos 30% de trissomias no Fallot clássico, enquanto uma incidência em torno de 9% na atresia pulmonar com CIV. Já quando falamos de DiGeorge, da microdeleção aí do 22q11, nós podemos perceber que é praticamente o dobro na atresia pulmonar com CIV em relação ao Fallot clássico. O prognóstico do Fallot clássico ele é excelente, principalmente quando não está associado, obviamente, às trissomias, nem à microdeleção do 22q11, enquanto que a atresia pulmonar com CIV ele pode ser reservado a longo prazo, a depender, em especial, da árvore pulmonar. Aqui, só para trazer para vocês novamente, na atresia pulmonar com CIV, o fluxo pulmonar é totalmente dependente de canal arterial, então, em vida pós-natal, ele é substituído,
né, pelo bleiloctálcico modificado, que é essa anastomose entre a artéria subclave e o ramo pulmonar, e posteriormente, só a título de curiosidade, esse bleilo que ele é substituído, quando os ramos pulmonares são adequados, por uma cirurgia chamada Rastelli, onde há uma interposição de um tubo entre o ventrículo direito e esses ramos pulmonares. Aqui é um grande resumo daquilo que já foi abordado em relação à atresia pulmonar com o CIV, né, trazendo a necessidade de prostaglandina em vida pós-natal e, obviamente, cirurgia paliativa. Aqui são os achados que eu já comentei anteriormente. A grande diferença entre o falô clássico e a atresia pulmonar com CIV está exatamente na ausência de fluxo anterógrado pelo tronco pulmonar. A anomalia cromossômica mais associada é a microdeleção do 22q11, principalmente se arco à direita e presença de colaterais sistêmico-pulmonares. Uma outra forma raríssima, mas que trouxemos aqui só para que vocês tenham conhecimento, é a tetralogia de Fallot com a agenesia da válvula pulmonar. Então, ela representa de 3 a 6% de todos os casos de tetralogia de Fallot, a prevalência de 0,2 a 0,4% entre os nascidos vivos com cardiopatia congênita, e nessa forma de tetralogia de Fallot, a válvula pulmonar, ela é caracterizada por terem brotos embrionários, por ser pequena, hipoplásica, displásica, e isso faz com que exista, no geral, tanto uma obstrução ao fluxo pulmonar, como também, em especial, insuficiência pulmonar, já que, a maioria das vezes, existe uma falha de coaptação, não há o fechamento da válvula pela agenesia da mesma. Então, os achados serão, no geral, a CIV ampla, cavalgamento da aorta, mas o grande diferencial será um ventrículo direito dilatado e um tronco pulmonar com ramos pulmonares também dilatados. Aqui, mais uma vez, a válvula pulmonar, ela é hipoplásica, é feita por brotos embrionários, e aqui vocês podem ver tronco pulmonar bem dilatado, ramos pulmonares bem dilatados, e a presença, no geral, tanto de insuficiência quanto de estenose pulmonar, que é o responsável por esse achado da dilatação da árvore pulmonar, e as demais características são semelhantes à tetralogia de Fallot, com a grande CIV subaórtica e a aorta cavalgando o septo em torno de 50%. Aqui, mais uma vez, mostrando na sístole a obstrução ao fluxo pulmonar e na diástole a insuficiência pulmonar, o fluxo voltando para o ventrículo direito, e aqui isso demonstrado com o Doppler. A dilatação, né, de tronco e ramos pulmonares acontece, e esse é a grande questão para esses pacientes, né? Aqui vocês podem ver insuficiência e estenose, né? Aqui é o fluxo anterógrado, você tem um discreto aliase, e aqui é o fluxo retrógrado pela válvula, com insuficiência bem importante, né? E aí, o resumo do que nós encontramos é folhetos da válvula pulmonar ausentes ou como brotos embrionários, né, displásicos ou rudimentares. Insuficiência pulmonar, no geral, é muito importante. O anel da válvula pulmonar, ele é hipoplásico, tronco e ramos pulmonares são extremamente dilatados, e, no geral, é a forma da tetralogia de Fallot, onde encontramos um VD dilatado na posição de 4 câmaras. Em relação às associações extracardíacas e cromossômicas, também encontramos a microdeleção do 22q11 em 20 a 25% dos casos, e poderão estar presentes, né, no Fallot com a agenesia da válvula pulmonar, arco aórtico à direita, colaterais sistêmico-pulmonares, e o canal nessa doença, ele é tipicamente ausente. Malformações extracardíacas e cromossômicas, elas são incomuns quando o canal se faz presente. E a principal complicação dessa doença é a broncomalácia, que na maioria das vezes é grave por dilatação aneurismática de tronco e de ramos pulmonares. Esse é o espectro mais grave da doença, né, da tetralogia de Fallot,
pode cursar com ciência cardíaca em vida pós-natal imediata, insuficiência respiratória grave, secundária exatamente à compressão da árvore traqueobrônquica por ramos tão dilatados. A via de parto, ela é de definição obstétrica, mas ela deve ocorrer sempre em centro de referência pela possibilidade da evolução para insuficiência respiratória grave logo após o nascimento. Para vocês terem uma ideia, a mortalidade hospitalar desse tipo, né, de tetralogia de Fallot chega a ser 50%. Então, aqui é um resumo dos principais achados que eu comentei anteriormente e trago para vocês como conclusão que a tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita mais frequente que nós temos, 80% das cardiopatias são representadas pelo Fallot. Por se tratar de lesão obstrutiva, deve ser reavaliada durante a gestação, sendo o padrão de fluxo pelo 3VT o melhor indicador da gravidade dessa obstrução. Suas variantes, atresia pulmonar com CIV e tetralogia de Fallot com agenesia da válvula pulmonar, requerem intervenção ainda no período neonatal. A tetralogia de Fallot de forma isolada ou em associação com defeito do septo atrioventricular forma total, arco aórtico à direita e anomalias dos ramos aórticos tem uma maior associação com trissomias e com a síndrome do 22q11. Nos encontramos em breve em outra aula. Muito obrigada.